escolhendo antes de ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco do tempo ter o gozo do pecado. Está em Hebreus, no 11, 25. Né? Então ela nos diz assim essa lição. Nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usuário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta, certamente semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar nem mesmo por um pouco em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem. Porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Muito bem, né? Está bem claro aí nas palavras de Emmanuel, né? Neste ponto que nos traz aí Paulo, né? Sobre este assunto por um pouco, né? Por um pouco está se referindo àquela atitude de Moisés, né? Que absteve-se da suntuosidade do faraó para se consagrar na libertação, junto a companheiros cativos, né? Então vejam que a nossa fé, a nossa perseverança é que pratica tudo em nosso favor, né? Se, como ele diz aqui, né? A semelhante percepção diante da eternidade daria-lhe novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Então vejam, oportunidade que nos foi concedida, a nossa vida terrena.
Esta é a grande oportunidade que ele se refere no nossa leitura, né? Aonde a brevidade do tempo que nós temos, que ele comenta isso também, né? E que, às vezes, por alguns minutos, por alguns momentos, a gente se compromete pela eternidade. Os nossos descuidos, né? A nossa falta de fé, né? Até ele cita o exemplo também de Paulo, né? Lá na passagem de Damasco, aonde Paulo se deitou diante de Jesus e jurou eternidade em sua fé. E assim o fez. Paulo sofreu muito, né? E este por um pouco são exatamente os nossos sofrimentos. São os sofrimentos, as adversidades que nós passamos no nosso dia a dia que nos compromete, né? Por quê? Eu sempre digo isso. A religião está sempre em segundo plano. Nunca se coloca a religião em primeiro plano. A humanidade peca por essa situação calamitosa que é colocada, né? Às vezes tem um compromisso material aí e esquece a religião. Não, eu vou lá no churrasco primeiro, né? Não é assim que pensa? Depois eu vou na missa, depois eu vou na igreja, depois eu vou na casa de oração, né? Então, sempre em segundo plano. E não é exatamente o que nos traz a lição de hoje. Tá? Por um pouco, eles se sacrificaram. Eles fizeram tudo para dar continuidade aos exemplos que Jesus nos trouxe. Se ele fala, ele comenta na nossa lição também o que Jesus fez na cruz para nos salvar, né? Para nos salvar e nos trazer a ressurreição. Por isso que nós precisamos enxergar e entender, né? Então, precisamos estar atentos aos pequenos detalhes do nosso dia a dia, para que a gente não se descuide, né, de exercer coisas que vão exatamente contra nós mesmos, não é? Que vai nos auto-prejudicar. Porque se eu agir de uma forma errada, eu não estou prejudicando ninguém, eu estou prejudicando a mim mesmo. A mim mesmo. Porque é o que eu vou recolher lá na frente. Aquilo que eu plantei hoje. Esta é a lei da vida.